Olá pessoal, aqui é o professor Edson Pinzon, mais uma vez com você, nessa série de vídeos que eu te expliquei que eu estou gravando para te auxiliar em relação à resolução de erros relativos à tua ECD. Teve um vídeo anterior onde eu foquei naqueles erros mais comuns e frequentes envolvendo lá aglutinador, registro J150, também a advertência lá do contabilista no registro J930. Agora, o enfoque deste vídeo será trabalhar com você situações de análise dentro do arquivo da ECD, relacionadas a plano de contas, sim, quais contas no plano de contas necessariamente devem estar contidas dentro da tua ECD, e também prevendo aqui a situação que envolve o registro I-157. Antes disso, fica aquele convite. Você ainda não está inscrito em meu canal aqui no YouTube? Inscreva-se já. Lembre-se de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Também fica o convite para me seguir nas redes sociais. Lá você me encontra como Edson Remy Pinzon, meu nome completo. Tem também o grupo do Telegram, que é gratuito. Pois bem, então estou aqui dentro de um arquivo de ECD. Esse arquivo é de um determinado período de 2019, para ser mais claro, de janeiro a julho de 2019. O que ocorreu na época? A partir de 1º de agosto de 2019, um novo escritório contábil assumiu esta empresa, perfeito? Então assumiu e aí acabou adotando seu plano de contas, e aí já sabe, mudou plano de contas, tem que ter o registros I-157. Mas vamos por partes. Primeiro eu quero que você entenda que, conforme consta lá no comunicado técnico geral do CFC, só devem constar dentro do arquivo da ECD as contas contábeis com saldo ou movimento. Mas desde as mudanças advindas do layout 8, entrega 2020, além das contas que tiveram saldo ou movimento no período, eu também preciso me preocupar com as contas de resultado, unicamente de resultado, e que tenham possuído movimentação no período da ECD anterior, ou no exercício social anterior, mas não tenha movimentação no período corrente. Explica que isso aí complicou a minha cabeça. Eu vou te dar um exemplo prático. Vamos imaginar, esquece um pouco agora a questão de troca de plano de contas. Vamos imaginar que não houve troca de plano de contas, uma situação normal, regular. Você está fazendo agora a ECD do ano calendário 2020. Em 2020, você não movimentou a linha da tua DRE. Vamos imaginar que você tem uma linha específica lá de grau detalhe, chamada resultado na venda de imobilizado. Legal? Você não movimentou, porque você não vendeu nenhum imobilizado em 2020. Mas como tem o processo de recuperação da ECD anterior, e nesse processo vem o registro C650, que é a recuperação das informações da DRE imediatamente anterior. Se naquela ECD imediatamente anterior teve uso dessa linha, dessa conta contábil vinculada a essa linha da DRE, vinculada através do aglutinador, já vimos isso, registro I-052. Lá no curso, então, lembre-se, no curso da ECD, no módulo prático, que é o módulo 6, eu abordo isso com extremo detalhe. Muito bem, então teve resultado na venda de imobilizado lá no ano calendário 2019. Com a DRE comparativa, eu preciso que essa conta também, excepcionalmente,
conste na ECD do ano calendário 2020. Esse é um erro que começou o ano passado, tem acontecido aí com alguns sistemas, então é importante que você saiba. Se o teu sistema, ao gerar o plano de contas para o TXT da ECD, estiver separando apenas as contas com saldo ou movimento, até aí tudo bem, mas tem um porém, tem um agravante. Sendo contas de resultado, ou seja, aquelas de natureza 04, ele também vai ter que vasculhar no ano imediatamente anterior, no ano calendário, no exercício social, e verificar se não restaram contas de resultado que foram utilizadas em 2019, mas não chegaram a ser utilizadas em 2020. Então, é uma exceção à regra. É importante que você saiba que isso ocorre e vai te gerar um erro na validação. Legal? Muito bem, então estou dentro aqui do arquivo de ECD, a gente vê que esse arquivo já sofreu recuperação de saldos da ECD anterior, porque aqui consta os registros do bloco C, estão vendo aqui comigo? C040, C150, C155. Mas eu quero que você analise comigo da seguinte forma. Vamos buscar o registro I150. Tem sistemas que, lamentavelmente, acabam trazendo para dentro do TXT da ECD todas as contas, mesmo as contas que você não usa há uma légua de anos ou que às vezes já estão até inativas. Eu já peguei casos que as contas efetivamente movimentadas ou com saldo representavam em torno de 20% do plano de contas total. Tá, e aí, qual é a dificuldade, professor? Bom, a dificuldade é a seguinte. Lembre-se que tem o pós, que é a ECF, principalmente para quem foi lucro real ou presumido imunizenta de tipo C, obrigada à entrega da ECD. E lá na ECF não tem conversa. Se por acaso você trouxe a conta dentro do arquivo da ECD, você terá que necessariamente recuperar na ECF e lá na ECF toda conta que estiver dentro do TXT da tua ECD, você tenha ou não movimentado, infelizmente vai ter que ter mapeamento do plano referencial. Então eu estou tentando colaborar, estou tentando te apresentar uma alternativa, caso você verifique que o teu ERP, isso é mais comum, infelizmente, com ERPs do que os sistemas de retaguarda de escritório contábil. Então eu quero te apresentar uma alternativa para você dar uma emagrecida nesse plano de contas, para ter menos trabalho em relação a mapeamento e, dependendo do caso, já vi sistemas que nem o aglutinador gera de forma correta. Então quero te passar aqui algumas dicas com o uso do Excel. Este arquivo aqui não é um arquivo de um ano calendário integral. É um arquivo menor, tem 7 meses. Mas aqui para o meu propósito até melhor, até ajuda. Então o que nós temos que fazer? Eu localizei aqui o primeiro mês do registro I150, que é o mês de janeiro. E aí eu vou trazer todas as linhas dos registros I155. Eu posso até, vou deixar aqui, vou passar batido mesmo trazendo o I150. Eu vou trazer até acabar o I155. Você já vai entender onde que eu quero chegar. Opa, beleza, aqui. Copio. Vou abrir o Excel. Muito bem, abri o Excel. Vou colar. Só que ele cola dessa forma, toda truncada, e não é assim que eu quero, né? Eu preciso de um jeito diferente. Então, eu venho aqui em cima no menu Dados. Dados. Opa, que a minha imagem está dando uma atrapalhadinha aqui, né? Texto para colunas. Ok? Muito bem. Vim aqui na opção à tua direita, texto para colunas. Clico em avançar. Delimitador, sim, é por delimitador. Clica aqui no último checkbox outros e coloca aquele pipe, que é aquele palito reto.
Perfeito? Veja que ele já estruturou, ele vai levar cada conjunto de informações para uma coluna diferente do Excel. Não clique em concluir, é um erro. Clique em avançar. Por quê? Veja que essa conta contábil, o classificador de conta contábil nesse sistema vem com um 0 à esquerda. Zeros à esquerda são muito perigosos. Portanto, o ideal é converter aqui o formato, está vendo aqui de geral, para texto nessa coluna. Se tivesse outras informações, como você vai ver comigo depois lá no plano de contas, eu também teria que marcar a coluna e trocar de geral para texto. Agora sim, posso clicar em concluir. Ele sempre vai trazer essa coluna em branco, eu venho aqui e excluo ela. Perfeito. Então eu trouxe agora todo o bloco de linhas do registro I-155. E lembrando que se está no I-155 é porque são contas com movimento ou saldo. Isso é muito importante. O programa da ECD ele não deixa validar no registro I-155, que equivale a um balancete de verificação mensal, ele não permite trazer uma conta que tenha saldo inicial 0, movimento a débito e a crédito 0 e saldo final 0. Eu já peguei um sistema fazendo isso. Ele dá um erro. Aí o único remédio é subtrair, retirar essas linhas do arquivo texto. Legal? Então não se preocupe. Se ele está aqui no I-155, salvo essas situações de aberração em que trouxe tudo 0, aí é importante você fazer previamente essa análise, é porque são contas com movimento ou saldo. Então vou colocar aqui um cabeçalho. Para não complicar muito, vou colocar um cabeçalho de números mesmo, legal? E vou deixar aqui uma coluna a mais, depois você vai entender o porquê que isso é importante eventualmente. Perfeito. Agora eu vou vir aqui, vou tentar com Ctrl Enter. Quase, né? Ele botou uma coluna a mais, Ctrl Enter, trouxe para o ladinho. Dados, filtro. Então eu vou filtrar. Vim aqui no alto. Primeiro detalhe, eu não quero as linhas do I-150, então eu vou deixar marcado apenas o I-150. Ok, com muito cuidado, porque eu não posso passar aqui da última linha, senão eu vou fazer burrada. Então, marquei exatamente o conjunto de linhas que eu quero descartar. Posso vir com o botão direito, excluir linha. Então, agora não tenho mais registros I-150. Ótimo. E agora, professor? Bom, vamos fazer o seguinte. De repente, para não perder essa informação, posso precisá-la depois, eu venho aqui e vou fazer uma cópia. Então, cliquei com o botão direito. Mover ou copiar, mover para o final e nunca deixo de clicar esse checkbox, criar uma cópia. Criei uma exata cópia da planilha 1. Agora eu venho aqui na célula A1 e clico ainda dentro da opção do menu Dados em Classificar. Eu quero classificar pela coluna 2, que é a conta contábil. Basta. Para o meu objetivo agora, que é segregar as contas com movimento ou saldo, isso é o suficiente. Ok. Então veja que ele ordenou agora pela conta contábil. Essa aqui é a conta caixa, provavelmente, por isso que repetiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, relativos a cada um dos meses de movimentação. Porém, eu quero ir um pouco além. Eu vou colocar uma validação aqui na coluna C, assim. A primeira eu digito OK. Na segunda, eu vou colocar assim, sinal de igual. Eu venho aqui em fórmulas e lá no início à esquerda, inserir função. Procure a função C, que é a função mais comumente usada normalmente. Então, C, teste lógico. Se a célula aqui do meu lado esquerdo, B3, for igual à de cima, que é B2,
eu quero que retorne aqui, como é uma palavra, é um texto, tem que ser entre aspas. Eu quero que retorne a palavra excluir. Caso contrário, também uma palavra ok. Tudo bem? E agora eu copio até o final da planilha. Eu posso tentar aqui clicando 2 vezes na cruzinha no cantinho. Legal? Então copiei para o resto da planilha. Porém, pessoal, isso é uma fórmula. O ideal, então, é que eu já venha aqui agora, clique na coluna C, clico em cima da letra C, clico com o botão direito, copiar, botão direito de novo, copiar valores, que é essa segunda opção da imagem, do ícone, com 1, 2, 3. Pronto, se eu clicar agora em cima, não tem mais fórmula. O que tem agora? Tem o nome, excluir e ok. Eu vou filtrar aqui, clico na flechinha da coluna C, eu quero filtrar o que for excluir. Então agora eu vou apagar também todas as linhas que estão repetidas. O que eu acabei de fazer com você? Eu separei numa tabela apenas as contas contábeis que tiveram nesse período, ao menos de janeiro a julho, movimento ou saldo. Teria que me preocupar com as contas de resultado que tivessem sido usados aqui no caso em 2018, já que esse arquivo é de janeiro a julho de 2019? Teria, em tese sim. Mas o que ocorre? Como em julho eu não vou levantar as demonstrações contábeis, que são os registros do bloco J, balanço e DRE, eu não preciso ter essa preocupação. Quem tem que se preocupar com isso é quem vai entregar o arquivo do restante do ano. Isso mesmo, porque lá ele vai encerrar exercício social. É por isso que as contas de resultado devem ser mantidas com saldo aqui nessa transição de julho para agosto. Legal, separei, portanto, as contas que eu queria. Então, é isso daí. Lembrando que eu tenho aqui uma cópia original na planilha 1. Então, até para facilitar, para não ficar poluído, eu vou acabar apagando o resto aqui das informações. Elas ficaram, de certa forma, inúteis. Eu vou abrir uma outra planilha aqui. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou trazer o plano de contas. Vou buscar aqui então agora o plano de contas, que é o registro 050. Eu fui para o início do TXT e pedi para localizar abaixo. Então vou pegar todo o bloco onde contém o registro 050 e os seus filhos, 051 e 052. Pronto, cheguei ao final. Ctrl C, volto para minha planilha aqui, copiar. Veja que como eu já estou utilizando o separador, quando eu abro uma planilha aqui a mais, ele já vai respeitando. Isso tem um lado bom e um lado ruim. Qual foi o lado ruim? O lado ruim é que está vendo essa coluna C? É o código de natureza da conta contábil. E ele é composto de 2 dígitos. Ele não é 1. Ele não tem formato geral. Ele tem formato de texto. Ele é 0, 1. Então lá vamos nós, vamos colocar aqui o cabeçalho, pode ser em números. Eu vou colocar 3 a mais, você já vai entender o porquê. A bem da verdade. Vou colocar isso, vou deixar 3 a mais. Página inicial. Vou configurar aqui. Muito bem. E da mesma forma anterior, eu vou marcar aqui o bloco e deixar um filtro, ok? Lembre-se de confirmar se no filtro está o bloco todo de seleção que você deseja. Vamos lá, cheguei.
dados, filtro. Perfeito. Voltar lá para o início. Então, a primeira coisa que eu vou corrigir aqui, porque infelizmente ficou errado, é essa coluna 3, né? Que é a natureza de conta. Mas lembrando que a natureza de conta tem ligação com o registro I050. Então, primeiro eu vou fazer o filtro aqui na primeira coluna. Eu quero apenas os registros I050. Eu venho aqui, página inicial, e mudo o formato deste campo de geral para texto. E no lugar de 1, digito 01. Perfeito? Agora eu vou lá e copio, né? Até o final do que estava 1. Agora eu começo aqui o passivo, que é 02, 02. Patrimônio líquido começa é 03. Então vamos localizar aqui. 03. Esse é pequeno, né? Aqui tem algumas contas perdidas de compensação. Compensação é 05. E contas de resultado 04. 04. E nesse plano, surpreendentemente, não tem a conta de apuração do resultado. Por quê? Porque de forma errada o profissional jogou diretamente para o patrimônio líquido. Isso é uma forma errada. Vamos só verificar se não tem conta de ativo compensado no final do ativo. Ah, estava aqui, ó, pessoal, eu vacilei. Aqui não é 01, né? Aqui é 005. Agora sim. O objetivo é você confirmar se realmente todas as contas que estão aqui tiveram movimento ou saldo no próprio período da geração da ECD. Então eu vou vir aqui, vou usar essa coluna I, que está identificada com o número 9. Eu vou filtrar apenas o registro I050, mas eu vou filtrar apenas aqui na coluna D, né? O que for conta analítica. Então, troquei ali somente A. Então, agora só estou com as contas analíticas. E vou fazer a seguinte análise. Eu vou botar igual, uma função muito útil para o profissional, PROC-V, abre parênteses, igual PROC-V, abre parênteses. Valor procurado. Eu estou procurando o conteúdo aqui da coluna F, que é o código da conta contábil. Aonde eu desejo procurar? Eu vou lá na outra planilha e marco entre a linha 2 até o final da planilha. Lembre-se que são só as contas que sobraram com o OK, que são as contas com movimento ou saldo. Digito ponto e vírgula, agora ele diz número de índice de coluna. O que eu quero que retorne? Eu só marquei de propósito duas colunas, B e C. Lembrando que sempre à esquerda tem que ser a coluna com o dado de referência que eu quero comparar lá da outra planilha, sim, que no caso é a conta contábil. E vou trazer como retorno a palavra OK. Se vier OK, significa que a conta do plano foi movimentada ou tem saldo. Se vier um erro, um joguinho da velha ND, quer dizer que aquela conta não foi movimentada nem possui saldo. Legal? Então vou lá, ponto e vírgula novamente. E aqui, verdadeiro ou falso? Parece estranho, mas você deve clicar falso, porque você não quer considerar correspondência próxima. Fazer ao vivo tem das suas, né, pessoal? O que aconteceu aqui? Eu esqueci de botar o índice na coluna, ficou em branco aqui. Então eu quero trazer o conteúdo da segunda coluna, que é a coluna C do intervalo de B a C. Agora deu certo, portanto, OK. Você pode verificar aqui, eu vou deixar até em destaque a fórmula, igual PROC-V, abre parênteses, F6, que é o código da conta contábil,
ponto e vírgula, fui lá na planilha à minha esquerda, outra planilha, onde eu segreguei as contas com o movimento saldo do período. E eu disse que eu quero o conteúdo do intervalo 2, da coluna 2. Lembrando que tem que contar a primeira coluna. Coluna B é 1, coluna C é 2. E falso porque eu não aceito correspondência aproximada. Aqui tem um pequeno detalhe. Você tem que fixar os campos do intervalo. Então eu estou clicando aqui em cima de B2 e digito F4 no teu teclado. E aqui a mesma coisa, eu preciso fixar com aquele cifrão no início e no meio de que é um intervalo demarcado. Agora sim, eu posso clicar aqui com a setinha e copio para lá. Opa, nem tudo são flores. Veja que interessante. Vamos filtrar? Eu pensei que aqui... Não, o professor se enganou. Existem diversas contas que não tiveram nem movimentação, nem saldo entre janeiro a julho de 2019. Então você poderia, assim, para facilitar, marcar de outra cor, ok? E depois você poderia vir aqui, claro que daí tem que tirar o filtro, né, galera? Tirar todos os filtros, então não é só conta analítica, e tirar também o filtro só do I050. Aí eu viria aqui, por exemplo, essa conta não tem necessidade de existir no plano. Eu poderia vir aqui e excluir essas linhas. Essa aqui também não. Pimba, excluindo. E assim sucessivamente. Ou seja, de forma cuidadosa, porque tem as contas sintéticas, né? Você tem que observar isso também ali na sequência. De forma muito cuidadosa, expurgar as contas sem movimento ou saldo. Ainda mais se for um número grande, porque isso acaba te dando todo um trabalho para você ter que muitas vezes revisar o mapeamento, ter que corrigir. Se não foi mapeado, você teria que mapeá-la. Enfim, então realmente é uma dica aqui para você aperfeiçoar se o teu arquivo está vindo muito grande, muito poluído nessa parte. Quer checar plano referencial? Então vamos lá, outra dica. Eu venho aqui então na linha da conta analítica e posso fazer da seguinte forma, igual a linha de baixo, ok? Então fui lá igual a C7. Mas não basta trazer o nominho, né, pessoal? Vou até diminuir aqui um pouco o tamanho. Eu preciso da descrição. Com a descrição fica mais fácil identificar se tem algo errado ou não. Então eu vou abrir aqui do ladinho. Vou lá na tabela dinâmica da ECF, que você baixa através do site do SPED ECF. Eu venho aqui na aba L100A, que são as contas patrimoniais. Então eu vou copiar todo esse conteúdo para uma das planilhas do meu arquivo. Copiei. Agora aqui eu vou fazer o seguinte, igual PROC-V, procuro o conteúdo da célula da esquerda, que é o plano referencial, ponto e vírgula, eu venho aqui na planilha 4 e só preciso das colunas A e B, não preciso de mais nada, que é o código da conta e a descrição. Pronto, cheguei até o final aqui. Ponto e vírgula, eu quero de novo o conteúdo da sequência, ou coluna 2, que é a coluna B, e quero correspondência exata. Fecho o parênteses. Lembre-se que tem que vir aqui e fixar o A2 com o cifrão e o B720 com o cifrão. Ó, maravilha, caixa matriz. Vamos fazer a mesma coisa aqui com a conta do Itaú? Bancos conta movimento no país. Agora você só tem que tomar um cuidado. Quando chegar nas contas de resultado, você vai ter que mudar essa fórmula do PROC-V, porque aí não pega mais do L100, pega do L300. E isso se for lucro real. Se for presumido, ideal pegar do P100 e do P150. Gostou? Viu como é fácil? Então, é uma verificação para você separar apenas as contas que tiveram movimentação ou saldo no período da própria ECD
E também agora já te passei aqui um plus para você checar o plano referencial. Professor, o objetivo do vídeo já está ficando até bem longo. Não era a questão lá do I-157? Era, né? Então, muito bem. Se eu pegar aqui, então... vamos lá. Se eu pegar o último período desse I-155, agora eu excluí, né, eu excluí o I-150, mas não tem problema, a gente consegue achar igual. É o último bloco aqui do I-155. Então eu vou até marcá-lo aqui de cor. Vou colocar uma corzinha nele, né? Então eu vou de trás para frente até chegar na conta caixa. Porque eu sei que é o último mês desse arquivo, é o mês de julho. Esse arquivo era de janeiro a julho de 2019. Legal, localizei aqui. Vou colocar um azulzinho nele. O que ocorre? Esses saldos aqui, meu povo, tem que trafegar para algum saldo inicial da ECD que começou no mês de agosto. Isso mesmo, legal? Então, eu preciso ter feito um depara. O certo seria aqui mesmo na planilha, eu já colocar aqui do ladinho a conta contábil de destino. Até porque provavelmente eu fiz isso para implantar o saldo inicial. Então pode ser que esteja até num lote de lançamento contábil. Então é só você ir lá no lote e fazer o ligue-ligue, tá? Claro que dependendo do volume de contas vai dar um trabalho. No mundo ideal é quando você já teve esse trabalho na primeira vez para a implantação de saldo, já deixa salvo pensando na ECD, no registro I-157. Claro, caso o teu software não tenha essa funcionalidade, já tem softwares que têm a funcionalidade para gerar dentro do TXT os registros I-157, que é o depara do plano de contas. E como foi no meio do ano, veja que o volume de contas é bem maior. Por isso que mudança de plano no final do ano é menos traumático, porque só tem os saldos das contas patrimoniais. Aqui não, aqui eu preciso considerar as contas de resultado, por conta depois da ICF, senão vai dar erro lá na ICF, e preciso considerar também contas patrimoniais, que mesmo tendo chegado aqui no final do mês de julho, veja, zeradas, mas tiveram no intervalo de tempo movimento, isso mesmo. Então, é um universo muito maior de contas que precisam ser vinculadas no registro I-157. Agora estou com você no arquivo da continuação, ou seja, de agosto para frente. Então eu vou localizar a primeira sequência de registros I-155, que é o mês de agosto, e observe que imediatamente abaixo de cada linha de I-155 tem aqui amarrado o I-157, que é aquele saldo da conta antiga, da conta da ECD de janeiro a julho, ok? Professor, eu vejo aqui que você pendurou várias de zero. Isso mesmo, está perfeito. Porque olha que interessante. Não tem saldo no início de agosto, mas foi movimentado entre janeiro a julho. Eu sou obrigado a fazer a amarração também no registro I-157. Aí você escolhe, vamos supor, é uma conta de banco que foi encerrada. Pega outra conta de banco para pendurar. Eu tinha uma conta no Santander, eu fechei e só fiquei com a do Itaú. Amarra junto na conta do Itaú. Porque eu diria que aqui, como o foco é ECF depois, é você sempre amarrar numa conta contábil que tenha de preferência o mesmo plano referencial. Isso mesmo. Então você tem que pensar, puxa, que outra conta que permaneceu ativa no meu plano, do meu período de ECD, utiliza o mesmo referencial da Receita Federal. Então, joga lá. Legal? Entendido? Então, é um caso menos traumático, porque você tem que pensar aqui na ECF. Bacana? Então,
Então, o que aconteceu aqui na verdade? Eu vou ter que contar como foi no original. Não tinha essas linhas de 155. Deixa eu pegar aqui o segundo mesmo arquivo e faça de conta que fosse o primeiro. Então, o que eu fiz? Eu vou pegar um pedacinho, até para o vídeo não ficar muito comprido. Eu peguei esse pedaço, exportei para o Excel. E embaixo de cada linha de 155, eu fui abrindo pelo menos uma linha em branco. A bem da verdade, eu abri no TXT, mas também serve fazer aqui, o que você entender que seja mais rápido para você. Então, abri no mínimo uma linha, ok? Então, eu sabia que embaixo de cada uma dessas linhas, teria que ter pelo menos um registro e 157. Aí vem aqui, e 157, preencher as lacunas, e 157. Legal? Bacana. O segundo campo aqui é o centro de custos, tá? Isso, centro de custos, e depois vem o valor. Vamos verificar lá se eu não estou falando besteira. Segundo campo, não, o segundo campo aqui, no 157, perdão, é a conta, centro de custos e valor, é a conta do plano antigo. Pois bem, então, olha que interessante que eu vou fazer agora. Então, é aqui mesmo que eu tenho que jogar a informação. Vou colocar aqui um amarelinho, só para você entender. Quando é uma conta para uma, isso que eu vou te demonstrar agora fica bem tranquilo. E aí o que não for uma para uma, às vezes for o agrupamento de várias contas ou o desmembramento, aí o ideal é você ter aquela colinha de quando implantou o saldo pela primeira vez, o lançamento de saldos iniciais, o lote de lançamento de saldos iniciais. Eu vou marcar aqui na coluna B também, vou marcar numa outra cor só para dar um destaque. Vou marcar em verde, aonde que vai a conta contábil anterior. Claro que aqui eu não estou trabalhando num cenário de combinação conta mais centros de custo. Isso acontece mais usualmente com contas de resultado. Como aqui são as primeiras contas do intervalo, são contas patrimoniais. Considerando que, na maioria dos casos aqui, a conversão de saldo seja de uma conta antiga para uma conta do plano novo, da ECD atual, eu vou arriscar aqui com você para concluirmos a informação da célula da coluna B, que eu deixei agora em cor verde. Mas eu quero usar o PROC-V. Então, para usar o PROC-V, eu vou ter que fazer uma modificação naquela minha planilha, onde eu deixei aqui o bloco em azul. Estão lembrados? Por quê? Porque está na coluna H o valor do saldo. E eu quero uma informação que está lá na esquerda. Então, eu vou ter que pegar essa informação aqui que está na esquerda, acompanhe comigo. Vou pegar esta informação que está aqui na coluna B. E vou copiá-la aqui para a coluna J. Aqui, ó. A partir dessa linha. Muito bem, então agora está na ordem natural das coisas. Eu estou buscando uma informação da minha esquerda para achar outra que está à minha direita. É assim que funciona o PROC-V. Então eu vou lá na planilha, qual a planilha que eu estou mesmo? Planilha 5, legal. Igual, PROC-V, eu procuro este saldo aqui, da linha de cima, aonde nesta tabela eu posso pegar assim aqui da coluna H em diante, tá pessoal? Só preciso desses 3 dados. Então, o intervalo entre H e J, o bloco que eu já havia deixado propositadamente numa cor de fundo azul.
ponto e vírgula, e agora eu quero a informação do campo da coluna 3, né? H é 1, I é 2, J é 3. Então, ponto e vírgula 3, e eu não aceito também correspondência aproximada. Aqui eu preciso da informação exata. Eu venho aqui também e fixo o intervalo das colunas. Ué, professor, deu ND? Claro que deu, né, galera? Porque lembra que eu peguei, já que já estava pronto no primeiro mês, que é o correto registro 157, eu peguei do segundo mês. E é claro que o saldo no segundo mês, que é 1º de setembro, não é igual ao de 31 de julho. Então, até para te demonstrar que deu certo sim aqui a fórmula, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou até abrir o arquivo que é melhor. Eu vou pegar o saldo do primeiro mês. Então, vamos lá, eu vou pegar aqui do primeiro mês. O saldo era esse aqui, né? 334.678.62. Vou copiar aqui. Viram que legal? Viram que agora ele retornou a conta contábil do plano anterior. E aí, sempre que você viu, olha, bateu, é 1 para 1. Você pode fazer aqui na célula amarela da seguinte fórmula, igual a de cima. Entendido? Então vamos lá, eu vou alterar mais um caso aqui só para demonstrar para vocês. Eu vou pegar a conta 111.20001, né? Está aqui, o saldo correto inicial dela é este, também está crédito, igual como estava lá no Excel. Então eu venho aqui, vou trocar, colei especial, e vou copiar essa fórmula da primeira célula verde aqui para baixo. Olha que legal, trouxe certinho. Sempre que trouxer certinho, o que você faz? Copia daqui. E depois, meu povo, claro que isso é um trabalhinho demorado. Você pode depois remontar como você precisa encaixar dentro do arquivo o texto. Esse bloco das linhas do registro I-155 do primeiro mês da segunda ECD, aqui houve a alteração do plano de contas, já com as linhas do registro I-157. Aí você faz assim, ó, igual, abre aspas, pipe, abre aspas, e vai usando concatenar, que é o e-comercial. Então, eu vim aqui na coluna A, faço de novo, e-comercial, aspas, pipe, aspas, dou prosseguimento, e assim sucessivamente, até compor todos os campos da linha do registro. Isso aqui é Excel, galera. Você tem que ser fera no Excel para trabalhar com SPED. Isso aqui nem é muita coisa que eu estou te apresentando. Muito bem. Então, trouxe aqui a estrutura do registro I-155. A do I-157 tem menos campos. Então, vamos lá. Tem a identificação, tem a conta contábil. Opa, que eu fiz um vacilo. Isso. Centro de custos, que no caso está vazio. O valor do saldo desta conta do plano anterior. E o sinal. Legal? Aí, claro, depois o ideal é você fazer também, colocar um cabeçalho, utilizar a ferramenta de filtro ali na coluna A, separar o que é I-155 do que é I-157, para você copiar aqui essa fórmula para o TXT. E depois, galera, depois de tudo pronto, vou até fazer aqui, vou fazer rapidinho, né? Vou deixar aqui um exemplo. Muito bem, vou fazer aqui um filtrinho.
E o que eu quero? Bom, eu vou deixar só o I155, eu copio a fórmula aqui para tudo que é I155. Eu vou deixar o que é I157, copio a fórmula aqui para o que é I157. Claro que não pode ficar como está aqui em branco, você já tinha que ter essas informações já com as fórmulas, já com as respostas, tudo bonitinho ali, legal? Depois é só você pegar e marcar esse bloco inteiro, copiar e colar, sempre abaixo da primeira sequência de registros I150 da ICD onde houve alteração do plano de contas. Legal, pessoal? Ufa, até acho que eu passei muita coisa nesse vídeo, ele ficou mais longo do que eu desejava. Legal? Então é isso, galera. Espero do fundo do coração que esse vídeo, essas dicas que eu te passei aqui, possam ser sim extremamente úteis para você que está aí batalhando com o SPED-ECD, está tendo dificuldade junto ao teu sistema, ao teu suporte, ou mesmo tenha o desejo de, assim como eu, trabalhar em processo de revisão, de consultoria voltados aos arquivos dos SPEDs-ECD e depois na sequência ECF. Então, torço para que o material aqui apresentado neste vídeo por mim e para você seja de extrema utilidade. Lembre-se de se inscrever aqui no meu canal no YouTube, ativa o sininho, fique atento sempre a vídeos importantes e interessantes da nossa classe contábil e tributária. Siga-me nas redes sociais e te aguardo numa próxima oportunidade. Até já!